Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Até aqui. Essa continua sendo uma pergunta que tem percorrido todos os séculos. Quem é Jesus? E essa é a pergunta que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos. Essa é a última viagem de Jesus para Jerusalém. O Senhor Jesus já sabe que ele vai para Jerusalém e que ali em Jerusalém ele será entregue às autoridades religiosas, anciãos, sacerdotes, conselho, sinédrio, escribas. Ele vai ser entregue nas mãos daqueles religiosos. Então, o Senhor Jesus está subindo para Jerusalém, muito consciente daquilo que vai lhe acontecer, mas os discípulos não. Os discípulos não tinham nem de longe uma noção do que os aguardava em Jerusalém. Estavam com Jesus já há 3 anos,
presenciaram os seus milagres, viram a sua glória, viram as manifestações dos seus milagres e achavam que era mais uma das viagens que estavam fazendo para a capital. E ao longo do caminho, à medida que vão subindo, da Galileia para Jerusalém, o Senhor Jesus então resolve fazer-lhes esta pergunta. Essa pergunta, às vezes ela é feita de um modo assim bem generalizado, e às vezes ela é feita de uma forma muito intimista. E todas as vezes que alguém faz uma pergunta intimista dessa para nós, a nossa reação imediata é desviar os olhos, processar na mente aqui o que eu vou falar, o que eu vou dizer, com medo de ofender. Porque se alguém olha para a gente e pergunta, e aí? O que você pensa de mim? Quem você acha que eu sou? Você está andando comigo durante 3 anos? Come na minha casa, assenta-se à minha mesa? Conversa comigo o tempo inteiro? Eu acho que eu posso te perguntar o que você pensa de mim. É uma pergunta que a gente não faz para quem nós não temos esse grau de intimidade. E raramente as pessoas são honestas para responder honestamente e sinceramente o que elas enxergam em nós, que nós não enxergamos. Mas o que mais me assombra no texto é o fato de que eles estão andando com Jesus durante 3 anos e eles também não sabem com clareza quem é Jesus. Imagine o que é você namorar com uma moça, com um rapaz, durante 3 anos, convive de perto, sai para lanchar, passeia, conversa, vai na casa um do outro, e durante esses 3 anos você não pode dizer com certeza que alma é essa, quem é essa pessoa. E é isso que o Senhor Jesus está perguntando para os discípulos. E ele começa assim de uma forma mais generalizada, O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Quem elas pensam que eu sou? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vocês que estão mais próximos e perto do povo, o que eles pensam de mim? O que eles dizem a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? Ó Senhor, eles estão dizendo que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. E tem alguns que pensam que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Pensar que Jesus era João Batista não era uma coisa ruim. Porque João Batista foi um homem de Deus que perdeu a sua vida por causa da justiça e porque confrontou o governante nos seus pecados, denunciando os seus pecados, e por causa da justiça, ele perdeu a cabeça e ele morreu. E aquele rei que mandou matá-lo, assombrado com a sua decisão, ficava pensando que Jesus era João Batista ressuscitado. Ou que João Batista voltara por intermédio de Jesus. Outros achavam que Jesus era Elias porque
havia uma grande expectativa do povo judaico na sua leitura das Escrituras Sagradas, que antes da vinda do Messias era necessário que Elias viesse primeiro. Então estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, o precursor do Messias, e que o Messias vai vir e que Elias era o principal dos profetas, da escola dos profetas. Então comparar Jesus a Elias era uma grande coisa. Eles tinham Jesus em alta conta. E outros dizem que tu és Jeremias. E a Bíblia diz que Jeremias era um grande intercessor diante de Deus e que as orações e as intercessões de Jeremias diante de Deus a favor do povo eram ouvidas e contempladas por Deus. É como se o povo quisesse encher a bola de Jesus, ou imaginasse coisas boas e extraordinárias de Jesus. Mas mesmo nas suas melhores imaginações, o povo não sabia quem era Jesus. Havia um véu que cobria a face e o entendimento que não lhes permitia entender que ali estava o Filho de Deus. E Jesus então pergunta aos seus discípulos: mas vós, que estão comigo, que andam comigo, que comem à minha mesa, que estão debaixo do meu teto, que viram tudo quanto eu fiz, e vós, quem dizeis que eu sou? E o Pedro, mais do que depressa, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E Jesus assinou embaixo: é verdade, bem-aventurado, bendito, feliz é você, Simão Pedro, porque não foi a sua capacidade intelectual, não foi a sua capacidade racional de arguição, de entendimento, de inteligência que te levou a esse entendimento e a essa compreensão, Pedro. Mas foi o meu Pai Celestial quem te revelou. Meu Pai Celestial, através do Espírito Santo, não foi carne, não foi sangue, não foi razão, não foi compreensão humana, mas foi uma revelação espiritual que abriram os seus olhos espirituais, os olhos do teu coração e permitiram que você entendesse de fato e de verdade quem eu sou. Eu sou realmente o Cristo, o Messias, o prometido de Deus, o prometido das Escrituras Sagradas. Eu, de fato, sou aquele a respeito de quem Moisés um dia disse: o Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. Eu sou esse profeta, prometido por Deus através de Moisés. Eu sou o Cristo das promessas de Deus através de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu sou esse Senhor a respeito de quem Davi previu e falou através do Espírito Santo. Eu sou o Messias de Deus. Aqui está, vivo, em carne e osso, o cumprimento mais pleno de todas as promessas de Deus. Eu sou Jesus, o Cristo, o Messias de Deus. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, meu Pai abriu os teus olhos e te permitiu enxergar essa verdade e essa realidade espiritual. Louvado seja Deus, não é? Então, versículo 20, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É estranho essas coisas em Jesus.
Porque, como lhe disseram os seus irmãos, quem é que quer ser conhecido e não se manifesta ao mundo? Se você é quem você diz ser, vai lá para Jerusalém e se mostra. Jesus, o meu tempo não é chegado, os seus vocês sempre o tendes. E agora, diante dessa extraordinária revelação, Jesus diz para eles: olha, bico fechado, versículo 20, adverti-os de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias de Deus. Eles entenderam ali naquele momento, por revelação do Espírito Santo, que Jesus era o Cristo. Que Jesus é o filho de Davi. Que Jesus é o Messias. Mas, infelizmente, não compreenderam o sentido pleno da missão de Jesus. Porque, ao mesmo tempo que Jesus diz que é o filho de Davi, as promessas de Deus, a esperança de Israel, o Messias, o ungido de Deus, aquele que se assentaria no trono de Davi, o Senhor Jesus começa com um discurso muito avesso a essas expectativas. Porque Jesus começa a se apresentar não como o Messias conquistador que era esperado, mas começa a se apresentar como um servo sofredor, como um Messias sofredor. E na cabeça deles a equação não fecha. Porque a esperança do Messias era de um Messias forte, poderoso, que assumiria o domínio, o governo de Israel, que botaria os romanos abaixo, botaria os romanos para correr, e retomaria o poder e as glórias do reino de Davi e de Salomão. Esperavam um Messias conquistador, grande libertador. Aí Jesus começa com um discurso, né? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Deu um nó na cabeça. Frustrou as expectativas. Nós largamos aquelas redes e resolvemos te seguir. Deixamos a nossa vida para seguir o Senhor. O Senhor acaba de confirmar que Tu és o Cristo, o Messias, o prometido de Deus, o filho de Davi, o grande rei de Israel. Na verdade, a expectativa que eles tinham a respeito de Jesus era de alguém que mudaria as suas vidas da pobreza para uma vida rica e gloriosa. O pensamento deles a respeito de Jesus era única e exclusivamente como alguém que os arrancaria do obscurantismo, da rabeira, da cauda e os colocaria por cabeça da nação. Essa era a expectativa deles quando descobriram que Jesus era o Cristo. Quando Pedro diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus confirmou, é verdade, Pedro, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Eu acho que o Pedro quase falou em língua estranha. Aleluia, glória a Deus, acertamos aqui. Resolvemos todos os nossos problemas. Quem nos criticou,
por seguir Jesus, agora vai ver. Quando nós nos assentarmos ao lado dele no trono, os nossos familiares vão ver o quanto valeu a pena a gente seguir esse homem, seguir Jesus, porque ele é o Messias. Eles creram em Jesus, mas com a expectativa errada, com o sentido errado, com o pensamento errado, com a perspectiva completamente errada. Eles queriam o Cristo da glória, o Messias Todo-Poderoso. E Jesus é o Messias Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, todo glorioso, mas ele vem como servo humilde, enviado por Deus, o servo sofredor. Como diz o profeta Isaías, moído por causa dos nossos pecados, traspassado por causa das nossas transgressões. As suas dores foi para nos curar. Tudo que ele sofreu foi para nos libertar. A sua morte foi para nos dar vida. Porque Paulo depois vai explicar lá em 1 Coríntios capítulo 1, que a fraqueza de Deus é infinitamente mais forte do que toda e qualquer fortaleza humana. E que Deus, para zombar da glória de tudo aquilo que o ser humano valoriza, dá valor, reputa como valioso, Deus, para zombar do mundo, dessa humanidade desvairada, Deus resolveu salvar a humanidade pela fraqueza. Porque a fraqueza de Deus, que é Jesus, é muito mais poderosa do que toda e qualquer manifestação de poder. Deus escolhe salvar o homem pela fraqueza. Paulo diz que Deus escolhe salvar o homem pela loucura da cruz. Porque o homem, na sua muita sabedoria, nas suas muitas inquirições, no seu muito pensar, na sua muita inteligência, não conseguiu entender Deus, não conseguiu compreendê-lo. Então Deus diz: quem sabe na minha loucura eles me entendem e me compreendem. Jesus é o servo sofredor, Jesus é a fraqueza de Deus, Jesus é a loucura de Deus, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que toda e qualquer fortaleza humana, a loucura de Deus é mais sábia do que toda e qualquer sabedoria humana. É isso que está acontecendo aqui. A expectativa de um Messias conquistador, e Jesus se apresenta como um Messias sofredor. E a reação de Pedro também foi imediata. É como se Pedro, num gesto de amor, de carinho pelo Mestre, coloca o seu braço aqui ao redor do ombro de Jesus, puxa Jesus para o lado e diz assim: que é isso, Senhor? Pensa coisa melhor de ti mesmo? Como é que o Senhor pode pensar umas coisas tão depreciativas a respeito de ti? Não, Senhor, tem muitas coisas melhores e mais positivas. Pensa positivo, Senhor. Afasta-te de mim, Satanás, porque você nunca pensa nas coisas de Deus, você só pensa nas coisas dos homens. Aquelas palavras de Pedro, embaladas pelo seu amor a Jesus, mas Jesus percebeu nelas a mesma voz do tentador que no deserto tentou lhe desviar do caminho da cruz, do caminho do projeto de Deus e da vontade de Deus para ele.
era aquela mesma voz que no deserto disse para Jesus: dá-lhes pão, dê-lhes coisas materiais, e eles vão segui-lo. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque já de muito diz os pensadores, né? Os romanos sabiam muito bem disso. Quer que o povo te siga? Dê-lhes pão e circo. Alegria, festa, celebrações, barriga cheia, e você vai ter uma multidão de seguidores. É a mesma voz. É a mesma voz do deserto que tem uma proposta de poder e de domínio fora do poder e do domínio de Deus. É a mesma voz do deserto que vira para Jesus e diz: olha, salta aí desse pináculo do templo, dê-lhe sensações, apresente-lhes coisas maravilhosas e eles te seguirão. Afasta-te de mim. Faça um acordo com o mundo, negocie politicamente com o mundo, e todo o poder será teu. Não negocio. Porque a minha vida é para glorificar a Deus, é para cultuar a Deus, é para honrar a Deus, é para servir a Deus. Então, quando Pedro abraça Jesus e diz: Senhor, mas o que é isso, Senhor? Que ideias depressivas, meu Senhor, que sentimentos que passam pela sua mente, o que é isso? Tem coisa muito melhor reservada para ti, Senhor. Imediatamente o Senhor Jesus percebe. É a mesma voz do tentador no deserto, propondo-lhe atalhos e caminhos que o distanciariam do caminho de Deus e da vontade de Deus. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Aí Jesus conclui dizendo: olha, quem quiser me seguir, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É engraçado essas coisas, né? Mas essa madrugada eu fui despertado exatamente por esse versículo. E foi isso que me levou a compartilhar essa palavra de Deus com vocês aqui nessa noite. Há uns bons dias eu venho pensando e repensando muito no sentido, né, da vida, da existência. Não numa perspectiva, obviamente, filosófica, que não é meu caso, mas numa perspectiva cristã e da vida, como ser humano que sou. E geralmente isso acontece quando alguns dos nossos irmãos, algumas das ovelhas de Jesus aqui são arrebatadas pelo Senhor. E os irmãos sabem, eu convivi e conheci o João muito de perto, o João Pereira, né, um homem de uma integridade inquestionável, de um coração liberal e doador, que raramente se vê, não vou dizer que não tem, mas raramente se vê. Um pai amoroso, extremamente dedicado, esposo, um servo de Deus, um homem de Deus. Todos quantos conviveram com ele, funcionários, amigos, não é? São unânimes em testemunhar a pessoa ímpar que era o João. E, de repente, há 5 anos atrás, o João
muito cuidadoso da saúde, já havia perdido o pai com câncer, e ficava sempre, né, aquela coisa sobre a mente, obviamente, e os médicos reiteram essas preocupações. Há 5 anos atrás, por iniciativa própria, porque não sentia absolutamente nada, o João resolve fazer um exame de colonoscopia. E quando faz o exame, encontra um câncer no intestino e outro no reto. E ali começa uma batalha muito intensa de alguém muito forte, muito, como é que eu diria, não é? Amante da vida, que encarava a vida assim, com uma perspectiva muito saudável, um guerreiro, um lutador de todos os tempos, em todos os momentos da vida. E o Pedro está aqui, me lembro muito do seu Jorge, pai do Pedro. Encontrava com o seu Jorge na rua, já com mais de 90 anos de idade, quase não enxergando mais, e sempre era um prazer encontrá-lo pela conversa agradável que era. Encontrava, falei, e aí, seu Jorge, tudo bem? Ah, Jesus, estou levando, mas eu não entrego a rapadura de jeito nenhum. E não entregava a mesma rapadura, que foi quase aos 100 anos, se não me engano, 96 anos, não é isso, Pedro? 96 anos de idade. E o João era desses, que não entregava a rapadura. E lutou com unhas e dentes, irmãos. Valorizou cada dia da vida, cada dia da existência, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, médico, Goiânia, Brasília, São Paulo, agarrou-se intensamente, desfrutou intensamente, passeou por onde podia passear, curtiu as netinhas e neto como ninguém. E, por fim, foi vencido. E eu fiquei pensando, qual que é o sentido da vida? Um homem que sai do Nordeste com a mão na frente e outra atrás, batalha a vida inteira, como retirante que era, se transforma num empresário. Quando chegou aqui não tinha onde morar, mas encerrou seus dias morando no melhor condomínio fechado aqui da cidade, lá no Sunflower, numa casa muito boa. E eu fiquei me perguntando, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência? E eu acordei nessa noite. Não foi nenhuma revelação, porque eu já conhecia, mas foi como se fosse algo novo. O verdadeiro sentido da vida é seguir Jesus. Só que para seguir Jesus, é preciso negar a si mesmo. Ninguém pode dizer que segue a Jesus se não passar por essa porta, por esse portal da negação de si mesmo. Eu estava lendo um comentarista e achei fantástico. Porque essa coisa das palavras, né? O sentido das palavras, o entendimento, às vezes nos prega muitas peças. E o comentarista ele dá um exemplo fascinante do que é negar-se a si mesmo. Talvez você já tenha se perguntado. O que é negar a mim mesmo? Se eu tenho que seguir Jesus, e para seguir Jesus eu tenho que negar a mim mesmo, o que significa isso? Já se perguntou isso? Tenho certeza que já. E ele usa o exemplo do Pedro. Vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? Quando chegaram para Pedro e disseram, você é discípulo desse homem, o que Pedro disse? Não conheço esse homem. Então, negar-se a si mesmo era como se eu voltasse para mim, para o meu eu, e dissesse, Jesus aparecido, não te conheço, não sei quem você é.
Te desconheço, meu amigo. Negar-se a si mesmo é fazer o que Pedro fez. Não conheço esse homem. Não sei quem é essa pessoa. Nego, desconheço, porque eu conheço uma só pessoa, que é o Senhor Jesus. Negar-se a si mesmo, naqueles velhos e bons exemplos antigos, não é? É desentronizar o eu. É desentronizar o seu eu. Eu não te conheço, dá licença, meu amigo. Jesus, vem cá. Toma o centro da minha vida, da minha existência. Isso é negar-se a si mesmo. Se nós não fizermos isso, todos os dias, se não vivermos essa realidade cotidiana, se não passarmos por esse portal todos os dias, não estamos seguindo a Jesus. Podemos ser religiosos, ter títulos religiosos, pastor, bispo, apóstolo, seja lá o que for, mas se não negar a si mesmo, o seu eu, o seu ego, desentronizando para que Jesus seja o centro, ninguém que não faça isso pode dizer honestamente, de fato e de verdade, mediante a palavra de Jesus, que é um discípulo de Jesus, que segue a Jesus. Talvez siga aí outros Cristo. O Cristo da glória, o Cristo conquistador que os discípulos imaginavam que era, mas não segue o Cristo de Deus, o servo de Deus, o Cristo sofredor, que para fazer a vontade de Deus negou-se a si mesmo e tomou a sua cruz para glorificar a Deus. E eu desperto nessa madrugada, meio que dormindo, e me vem à mente essa voz: o sentido da vida é viver para Deus. O sentido da vida é glorificar a Deus. O sentido da vida não é viver para você mesmo. O sentido da vida não é viver para os seus projetos. O sentido da vida não é viver para os seus sonhos. O sentido da vida é viver para Deus, é viver para a glória de Deus. E se nisso aí, na vontade de Deus, estiver incluso os teus sonhos, teus planos, amém, glória a Deus. Mas se não estiver, não faça dos teus projetos e da tua vontade o alvo último e o sentido último da sua vida e da sua existência, porque senão você vai acabar numa existência perdida, vazia e sem sentido. O sentido último da vida e da existência é viver para Deus, é viver para Jesus. Não é viver para nós mesmos. Amém? Eu estava assim com os pensamentos meio embaralhados, sabe, nessa meia crise existencial, falando o que vale a pena a vida? E glória a Deus, né? Acordei nessa madrugada com essa revelação já descoberta e já revelada aí na Bíblia, né? O sentido da vida não é viver para você. Jesus está dizendo: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é dizer: meu amigo, Jesus Aparecido Santos Silva, gosto muito de você, mas não sei quem você é. E quero viver todos os dias da minha vida assim, negando-me a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, para poder fazer a vontade de Deus. Porque, afinal de contas, foi isso que Jesus fez, não foi?
Jesus não veio por sua vontade, mas veio por causa da vontade de Deus. Jesus não viveu de acordo com a sua vontade, mas viveu de acordo com a vontade de Deus. E Jesus morreu também do jeito que Deus queria que ele morresse, até na morte. Então Jesus é alguém que nasce, vive e morre por causa e para a vontade de Deus. Aí a nossa vida encontra sentido. Óbvio, eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho para criar, eu tenho que labutar com tudo isso. Mas tudo isso tem que ser dentro da vontade de Deus. E todos os dias dizendo: meu amigo, te desconheço. Não sei quem você é, cala a tua boca. Aqui quem manda, aqui quem reina é o Senhor Jesus. Amém?